que vou falar aqui agora, espero que não venha a machucar ninguém, até porque a verdade ela não machuca. A verdade pode até trazer um sentimento, mas ela não machuca. O que machuca é o erro. E o que eu vou procurar falar aqui não é uma mentira. Estou procurando falar o que eu entendi aqui na verdade que a Bíblia nos dá. Então não posso. Entendeu? Então não posso ficar chateado com o que a Bíblia me falou. Só quero passar para você. Se eu estiver errado, você pode colocar para mim onde está o meu erro, que eu vou aceitar também e eu vou estudar melhor aquilo. Eu quero falar um pouco de Mica, que está em Juízes de 17 a 21, do capítulo 17 ao capítulo 21. Mas eu não vou ler a Bíblia, eu vou falar, eu já li, já vou falar direto e você já vai ter a noção de onde eu tirei esta passagem, esse pedaço que eu estou falando. Hoje eu queria falar um pouco de um ladrão na Bíblia, seu nome é Mica. Aí vocês vão me perguntar, por que ladrão? Porque ele roubou o dinheiro da sua mãe a ponto dela amaldiçoar o ladrão. Mas quando ela ficou sabendo que o ladrão era o seu filho, para justificar o que fez com o roubo, ela fez um ídolo para ele. Com essa imagem que sua mãe fez, ele buscava a Deus e creio que ele não o achava. Estou falando de Mica, até chegar a pastores, dízimo e outras coisas que vêm acontecendo nas igrejas, que não vemos respaldo bíblico, mas mesmo assim vão falar que eu estou errado. Porque a Igreja Católica falou que Martinho Lutero estava errado, por causa das indulgências que ele não aceitava. Mas aí eu te pergunto, e o Papa aceitava? Então, mas quem estava certo? Martinho Lutero ou os papas? Então, nem sempre o maior número de pessoas estão certos. Então, olha como um erro escondido cresce. Mica roubou a mãe aceitou e ele continuou como se nada tivesse acontecendo. Logo depois que passa por lá, que também não era para estar ali, um levita, homem que era para estar cuidando das coisas de Deus, mas estava sem sustento porque por erro dos sacerdotes e dele mesmo, por roubarem. O povo se distanciavam. Olha para Eli e seus filhos, que está em Samuel. Em 1 Samuel está falando de Eli e seus filhos, então você vai ver sobre isso. Que cúmulo, um levita procurando emprego, quando era para Deus os sustentar, Deus que os sustentava, quando estavam comprometidos com as coisas de Deus. Deus os sustentava quando eles estavam comprometidos com as coisas do próprio Deus. Mica ofereceu a ele dinheiro e comida para ele consultar aquele ídolo para ele. E ele aceitou. Será que ele se aceitava como errado ou certo? A confiança do levita não era para ser em Deus,
Então, por que aceitou um emprego que não tinha nada a ver com o seu chamado? O chamado do levita não era aquele, era para trabalhar para Deus. Já falando do sacerdote e do levita, que eram homens de Deus. Agora vamos falar um pouco do dízimo. Creio que a primeira coisa que vai passar na cabeça de alguns é isso, que ele ama o dinheiro, por isso está falando. Então vamos lá, no Velho Testamento, a Bíblia fala em Gênesis 18 a 20, capítulo do 18 a 20, que Abraão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque. Deu o dízimo de tudo. E não estou contra Abraão. Estou contra as pessoas que trazem essa passagem para si mesmo, depois que veio de viagem, porque Abraão deu o dízimo de tudo que ele conquistou na viagem. Então ele não foi na casa dele, pegou o dinheiro que ele trabalhou 30 dias e deu o dízimo. Ele conquistou uma guerra, né, junto com pessoas, e daquilo ele deu o dízimo. Abraão viu Melquisedeque face a face, como os apóstolos viram Jesus. Então Abraão deu o dízimo a uma pessoa que estava na frente dele. Mas agora, me digam, qual dos apóstolos deu o dízimo a Jesus, se Jesus é da ordem de Melquisedeque? Pelo contrário, os apóstolos receberam. Mas como somos generosos, nós ajudamos a igreja em seu sustento, quero dizer, o templo, pagando impostos, como água e luz. A igreja, que são as pessoas como os menos favorecidos, viúvas e que não têm sustento. Porque para isso que somos generosos, não para um templo com uma conta em bancos para seus próprios prazeres. Então, nem as viúvas que se casassem de novo, que tivesse sustento de alguém, ou que tivesse filhos, elas não eram as viúvas que necessitavam da generosidade do povo. Mas todos, né? Às vezes a gente trabalha e precisa de alguma coisa, e alguém até nos dá essa coisa. Mas aqui é o caso. Esse sustento era para as viúvas mesmo, aquelas que não tinham nada. O marido, lembra de Noemi? Noemi morreu e não ficou com nada. Era uma viúva que precisava. Então, Deus nem deu outra forma, Deus deu Ruth. Entendeu? Deus nem tirou da mão de ninguém, vendeu nada. Deus deu Ruth a ela, Ruth ajudou ela e ela foi favorecida. Agora vamos um pouco para o Novo Testamento, já que começamos a falar dele. Quem pode me mostrar a palavra dízimo no Novo Testamento e não a palavra generosa? Não estou dizendo a lá de Hebreus, né, que eu coloquei, né? Apóstolos não deram o dízimo e nem os membros. Eles sabiam que usavam a casa de alguém ou um cenáculo. Então, a casa de alguém ou um cenáculo precisava de pagar sua luz, pagava impostos. Então, eles tinham que ser generosos com aquele lugar. Uma pessoa era tão generosa que vendia sua propriedade para ajudar o outro. Ser um pastor é esse homem de Deus, já que muitos deles se acham dono do templo. Se são donos, arcam com as suas despesas. Se um pastor é dono da igreja ou se acha dono
ele tem que arcar com as despesas. E eu nunca vi nenhum deles vender suas propriedades para ajudar alguém. Um pastor ganha na faixa de 10 mil, para isso aí por baixo, né, que eu creio, para pregar o evangelho. E muitos deles nem estudam a Bíblia para isso, porque pregam a si mesmo quando sobe o púlpito. Isso é justo? Não é justo, porque também não é isso que está escrito quando diz que o obreiro é digno do seu sustento. Paulo era digno, mas trabalhava para não sacrificar o povo. Agora vamos falar de um operário. Ganha um salário mínimo e nunca tem a condição de levar a sua família em uma churrascaria, porque ele já tem um débito com a igreja de X, que é os 10%. Se voltarmos na Bíblia, no Velho Testamento, em Levítico 7, de 29 a 34, vai ver que o povo levava uma oferta que ele e sua família comia dela. Quer entender, então, a oferta era de Deus, de Deus e de sua família. Ele dava a Deus, mas ele comia junto com a família. Então, por que aquele operário não pode pegar o seu e ir na churrascaria e desfrutar com Deus e os seus desse momento? Por que ele não pega esse dízimo? Não vai desfrutar ele e a família igual naquela oferta que o povo comia com Deus. Como já disse antes, vão dizer que não é assim, porque alguém tem que comer um bolão. Daí de graça o que de graça recebeu. Se um pastor quer que a igreja seja generosa com ele, então ele não pode ter trabalho fora, porque se tem, é o sinal que Deus está o sustentando por outro lado. Então, por que tira daquilo que é do órfão e das viúvas, né? Se ele tem um trabalho fora, por que ele tira 10, 15, 20 mil daquilo que é do órfão ou da viúva? Deus já dá o sustento a ele, como deu aquele operário. Ele vai ser tão generoso em ajudar a igreja como é o operário, porque todos nós falamos da Bíblia com carinho, com respeito. Não precisa me pagar para me estar aqui falando com vocês. Simplesmente estou falando. Um homem que diz ser homem de Deus e cobra essa fortuna para falar daquilo que todos nós falamos em todos os momentos, somente 4 ou 5 horas por semana. Quer dizer, eles, muitas das vezes, um pastor prega numa igreja somente 4 ou 5 horas por semana. Só consegue falar de 20 a 25 minutos por culto. Uma pregação dura 20 a 25 minutos. Uma pregação, o que vai falar da Bíblia. O restante vai falar coisas de si mesmo, contar uma história. Quer dizer, é esse tempo que ele gasta para falar de Deus. 20 a 25 minutos numa pregação. Agora, o pobre do operário que paga para isso, trabalha de 44 a 50 horas por semana, sem tirar o direito de passear com a família. Pessoal, não sou amante do dinheiro, só comecei a pesquisar mais em o que e porque Deus deixou a palavra para a gente. Foi para amar e não sufocar. Olhar o que Salomão, olha o que Salomão, rei, muito sábio, fez com o povo de Deus. Então,
palavra foi feita para a gente amar, para a gente nos dedicar aos nossos irmãos, porque Salomão foi muito sábio. Mas olha o que ele fez do povo de Deus, né? Retirava do povo para bancar os ídolos e as famílias das suas 1000 esposas, das suas 1000 mulheres, né? Porque eram 700 esposas e 300 concubinas. Então, vamos colocar um total de 3.000 pessoas, se nem todas elas forem filhas de rei, né? Então, uma família com 5 pessoas, acredito que aquele povo estava tudo por ali, rondando o palácio, ainda mais que falava que o palácio de Salomão era muito bonito. É justo ser generoso? Sim, é justo. Não é justo Deus pagar 2 vezes a uma pessoa para falar do seu amor. No mundo secular, quando uma mulher era casada, ou é casada, não sei se essa lei mudou, e o seu marido viesse a morrer, a viúva, para casar de novo, tinha que escolher a sua renda, que o marido que morreu, né, deixou, ou não se casar. Porque se ela se casasse, ela perdia. A igreja não a reconhecia, porque dizia que ela estava vivendo em adultério. Quer dizer, se ela não se casasse, ela ia ganhar o dinheiro do marido e também ia ganhar do seu marido morto e também ia ganhar do seu marido vivo, porque ia viver com as 2 rendas. Mas não, ela tinha que abandonar uma. Ou ela não se casava e vivia abrasada, né? Ou ela se casava e perdia uma, porque a igreja dava ela como uma adúltera. E esse pastor que recebe dos 2 lados também não está adulterando. Se Deus já deu a ele do trabalho secular, por que ele está cobrando o trabalho da igreja? Então ele está recebendo os 2 lados, como essa mulher. Então ele também não é um adúltero? Finalizando, vamos pensar melhor e trabalhar melhor para o crescimento da obra de Deus. A Bíblia está escrita correta. Os homens é que deturpam para o seu próprio bem. Por ela, muitos morreram e ainda muitos vão morrer por ter a atitude correta. Então, pela Bíblia, muitas pessoas já morreram e muitos vão morrer por uma atitude correta. Né? Martinho Lutero foi esse, né, que morreu, não diretamente, mas perseguiram ele até morte. Muitos que a gente já viu, né, comido por leões, queimados, muitos morreram e vão morrer porque estão querendo uma vida correta. Porque quem está aí no pragmatismo, querendo carnaval dentro da igreja, ou qualquer outro tipo de festa dentro da igreja, esse não vai morrer não, porque o mundo e eles estão numa sociedade. Mas se você trabalhar em prol a Cristo, e se você recebeu a Cristo realmente como seu Salvador, espera isso, que muitos poucos de nós vai morrer de uma morte natural, tá? Muitos vão morrer por causa de uma perseguição. Nós temos nossos irmãos que estão morrendo, que a gente tem que orar por eles, para que não pelos que estão morrendo, para aqueles que estão sendo perseguidos em países de perseguições rígidas, né? Então, viva a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.